paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao momento da Palavra de Deus. Isso mesmo, criança. Então, nessa tarde, nós vamos meditar na passagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 até o 36, que nos traz a seguinte mensagem: Jesus anda sobre as águas. É isso mesmo, criança. Sabe, há muito tempo atrás, o Senhor Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, usando a mão dos discípulos, o alimento era multiplicado e toda aquela gente comeu, ficou com a barriguinha cheia. E depois Jesus falou: olha, vocês já estão alimentados da palavra e estão alimentados também da barriguinha, então agora vocês já podem ir cada um para sua casa. Jesus despediu aquela multidão e aí ele pediu para os discípulos pegarem um barquinho, atravessarem o mar da Galileia, chegarem a outra parte chamada Genezaré, e os discípulos obedeceram. E Jesus não foi junto com eles, ele foi para o monte orar, falar com Deus. Os discípulos nem perguntaram: ah, Senhor, como é que o Senhor vai encontrar com a gente lá do outro lado? E aí eles entraram dentro do barco, obedecendo a voz do mestre, entraram dentro do barco e foram navegando naquele mar para chegar do outro lado. Só que de repente começou aquele vento, um vento chuá, e o vento chuá, e o vento deixou as ondas muito bravas. Eita! E era água querendo entrar dentro do barco. E os discípulos começaram a trabalhar. Eles tentaram a noite inteira chegar do outro lado do rio e não conseguiram. Eles iam para um lado e queriam ir para um lado e acabavam indo para o outro lado, porque o mar não deixava, o vento não deixava, ele era contrário. Pois é, aquele vento soprava eles, levava eles para outro lado. E de repente, eles viram um homem andando sobre as águas. E eles começaram a gritar: socorro, socorro, um fantasma! Dentro do barco. Aí eles estavam com muito medo e Jesus disse assim: não precisa ter medo, sou eu, Jesus. E aí o Pedro disse assim: ah, se é o Senhor mesmo, peça para eu ir andando sobre as águas e encontrar com o Senhor. E aí o Pedro desceu e foi andando sobre as águas. De repente o Pedro olhou para o vento, olhou para o mar e aí foi afundando. Sabe o que aconteceu? Ele pediu socorro: Jesus, me ajuda! Jesus foi lá, estendeu a mão, pegou o Pedro, foi andando com ele para dentro do barco. Quando chegou lá dentro do barco, Jesus falou: vento, já chega, para aí. Aí o vento parou, cessou, o vento ficou quietinho. E aquele mar que estava bem agitado ficou bem calminho. Pois é, isso que aconteceu. Sabe, crianças, às vezes o medo quer nos atacar. Pois é, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de tantas coisas. Mas o Senhor é comigo, é com você. Salmos 23:4 diz assim: não temerei perigo algum, porque o Senhor está comigo. É, o Senhor é comigo, o Senhor é com você, criança. Não precisa ter medo. Se você precisar de ajuda, chama Jesus que Ele vem te ajudar. Chama Jesus que Ele vem, Ele está pronto para te atender, para te socorrer, para te ajudar quando você mais precisar. Fala com Deus, Ele te escuta e Ele te atende, viu? Ora em nome de Jesus, que Ele vai te responder, tá bom, criança? Mas é orar em nome de Jesus e orar para o Senhor Deus, tá bom? E olha só, pensa numa coisa: quando você estiver passando por alguma dificuldade, ou alguém da sua família estiver passando por alguma dificuldade, entregue essa pessoa em oração a Deus.
Fala para Deus a respeito dessa pessoa. Fala, Jesus, aquela pessoa está com medo, aquela pessoa está passando por uma situação assim, assim, e eu estou te apresentando na tua mão para o Senhor socorrer ela também. Porque também Jesus atende a gente quando a gente apresenta os nossos amiguinhos, os nossos familiares. Jesus também atende a nossa oração. Então, criança, olha, continua buscando, continua orando, continua falando com Deus e não tenha medo. O Senhor é teu amigo, o Senhor é teu consolo, tua alegria e tua força. Continua firme com Jesus, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração e que o Senhor Jesus venha, continue abençoando e guardando a tua família em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agradecendo, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso consolo, a nossa força, a nossa alegria. E com o Senhor, meu Deus, nós não precisamos ter medo. Pai, nos ensina a confiar, nos ensina a aguardar, a esperar em Ti. Jesus, manda o coronavírus embora e nos dá a vitória. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Tchau, crianças.